é seu, e o ar que eu respiro é seu. Sopro de vida dado sem eu merecer, sem merecer. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu amor. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Nova vida, nova sorte, o seu sangue me justificou. Já não sou quem eu era, Deus faz tudo novo, novo. Nova vida, nova sorte, por amor me justificou. Já não sou quem eu era, Deus faz tudo novo. A sua misericórdia se renova, cante. A sua faz tudo novo, faz tudo novo, faz tudo novo. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. A sua misericórdia se renova e me faz novo, tudo novo, tudo novo. Oh, faz tudo Olá, Igreja da Vila, boa tarde, que alegria nós estarmos novamente nos reunindo para participarmos do culto de louvor a Deus. Esse é um momento muito alegre, é especial o povo de Deus quando se reúne para louvar e agradar a Deus. Que cada um de nós estejamos agora com esse espírito de adoração, de louvor, de gratidão e mais do que isso, com muita vontade de escutar a palavra de Deus. Nós vivemos pela palavra e a palavra nos alimenta e nos sustenta. Então convido a todos agora para que em alegria, em harmonia, como corpo de Cristo, independente desse mundo que nós estamos vivendo com essa crise, com a pandemia, com o isolamento social, aqui agora não tem isolamento. Aqui agora é o povo de Deus reunido para louvar a Deus. Igreja da Vila é o povo de Deus neste momento. Então convido vocês para que nós alegremente louvemos e cultuemos ao nosso Deus. Ele nos deu
na sua palavra esse texto aqui lá no livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo 26 até o versículo 28. Gálatas 3, 26 até o 28 diz assim: Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeu e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. E depois lá em capítulo 4 de Gálatas, do versículo 3 até o versículo 7. Então Gálatas 4, de 3 a 7. Diz assim essa passagem: Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Estas são palavras da palavra de Deus, nos alertando nossa condição de filhos de Deus. Somos livres para servirmos e adorarmos ao nosso Deus. Vamos orar, queridos, dando início assim ao nosso culto. Pai Santo, nós estamos aqui na Tua presença, agora, em momento de culto, de adoração. A Tua palavra desde o início, lá desde os profetas, que chamavam o povo para cultuar a Deus. E nós estamos fazendo isso agora, mas no nome de Jesus. Então, no nome santo de Jesus, que este momento de reunião do seu povo aqui da Igreja da Vila seja para louvar, para adorar, para engrandecer e para receber as bênçãos da Tua Palavra Santa, Pai. Que o Teu Espírito esteja conosco agora, em cada ato desse culto, em cada momento, que tudo seja para Te honrar, para Te glorificar, e que as nossas vidas sejam edificadas, Pai Santo, na Tua Palavra, nesse culto, nesta adoração, Pai. Que possamos terminar esse culto, iniciarmos mais uma semana, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor nos guia, o Senhor nos abençoa, o Senhor tem um plano para cada um de nós. Por favor, abençoe cada um de nós, abençoe o pastor na hora da palavra, da exposição da palavra. Que seja um momento santo, para que todos nós possamos beber do Teu Espírito, beber da Tua vontade, beber da água viva, como Jesus falou. E é no nome dEle que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Nunca mais vai terminar.
Oi, crianças, tudo bem? Está no ar o Vila Gui Repórter. Crianças, a gente está aprendendo sobre a igreja, a nossa igreja, a igreja da Vila, a igreja de Cristo, de Jesus Cristo. Jesus, o nosso amigo, que sustenta a nossa igreja, que é a base, o chão da nossa igreja. Quem nos ajuda a ficar de pé, a prosseguir, é Ele que nos sustenta. E hoje nós vamos falar sobre essa igreja, e aí eu preciso falar que a igreja somos nós. Eu, você, todo mundo que está lá na igreja, do bebezinho até o mais velhinho. Nós é que somos a igreja. Algumas pessoas acham que igreja é aquele lugar onde tem bancos, onde o pastor vai lá na frente falar, onde as pessoas cantam. Esse é o lugar, é onde a igreja se reúne. Mas a igreja mesmo somos nós. Você, eu e as pessoas que creem em Jesus, que creem em Jesus como Senhor da vida, da nossa vida, e que decide seguir e viver como Jesus ensina. E hoje, no nosso Vila Gui Repórter, nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Peraí, mas Espírito é uma árvore? Ele dá fruto? Oi? Ai, desculpa, estamos ao vivo. E aí, para falar com a gente sobre o fruto do Espírito, nós vamos falar com uma especialista para ajudar a gente a entender melhor. Oi, tá tudo pronto? Posso chamar? A gente está ao vivo? Posso chamar a especialista? Olá, especialista pessoa. Tudo bem, pessoa? Ok. Pode começar? Opa, olá. Olá, repórter. É um prazer participar do Vila Gui Repórter. Vamos começar. Agradeço, é importante falar, toda essa produção, essa organização, recebi um carinho imenso da sua produção para poder participar dessa entrevista, agradeço.
Muito obrigada por participar do Vila Gui Repórter. Nós estamos ao vivo e as crianças estão assistindo. E nós queremos saber um pouquinho mais sobre o fruto do Espírito. Por acaso o Espírito é uma árvore? Não, o Espírito definitivamente não é uma árvore, ok? Então por que Paulo, lá na Bíblia, no livro de Gálatas, fala sobre o fruto do Espírito? Boa pergunta, eu vou te contar uma história, repórter. Preste atenção, o apóstolo Paulo falava sobre Jesus e sobre como podemos ter uma vida parecida com Jesus. E para isso, sim, ele visitava as igrejas ou mandava cartas. Diversas cartas, muitas cartas ele mandava para as igrejas e falava coisas sobre como essas pessoas poderiam conviver juntas, sim, juntas, e seguindo o exemplo de quem? De Jesus, né? Viviam juntas, seguindo o exemplo de Jesus. É importantíssimo essa mensagem que Paulo passava para as igrejas. E esse livro da Bíblia, que você já falou, chamado Gálatas, é uma carta de Paulo para a igreja que vivia na Galácia. Galáxia? Não. Galáxia é outra coisa, ok? Galácia era um lugar que hoje, nos dias de hoje, se chama Turquia. Importantíssimo você depois olhar o mapa, descobrir se esse lugar existe, né? É sempre bom confirmar as informações, ok? Bom, aquelas pessoas moravam naquele lugar, né? Mas vamos voltando, né? Voltando ao assunto, Paulo disse em uma dessas cartas, que a igreja, as pessoas, precisam ser livres em Jesus. Olha que coisa incrível. Precisam ser livres em Jesus. Mas o que isso significa, não? Significa que somos livres para viver uma vida que sirva a Jesus. Para a gente fazer o quê? O que a gente quer toda hora. Eu quero fazer isso aqui, só quero fazer minhas vontades. Não. Para a gente sempre fazer o que Deus quer que façamos, certo? Então, a nossa vida é uma vida que serve a Jesus para a gente poder fazer o que Ele quer. Importantíssimo isso, ok? Sabe, pessoa, eu amo Jesus e eu quero muito ser amiga de Jesus e fazer as coisas que Jesus quer que eu faça, agradar Jesus, sabe? Mas às vezes eu tenho vontades diferentes da vontade de Jesus, sabe? Na verdade, muitas vezes eu faço coisas que não são da vontade de Deus e as minhas vontades, às vezes, são diferentes das vontades dele. Ok, repórter, olha, isso é normal. Vou te falar, você não precisa nem tomar remédio para resolver isso. É uma coisa normal, nem sempre a gente faz o que precisa para parecer com Jesus Cristo, né? Muitas vezes, na verdade, muitas vezes. Por isso, precisamos pedir ajuda a Deus. Isso, o nosso pai querido que nos ama muito, com certeza, ele tira a nossa vontade de fazer coisas ruins, tá bom? E ele coloca no coração aquilo que é da vontade dele, que é da vontade de Deus, com certeza, ok? Você pode ficar tranquila, tá? Eu posso te garantir isso porque está escrito na palavra de Deus, na Bíblia, tá? Que o único que pode nos ajudar é Deus. Deus enviou para isso, repórter, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Mas não dá para ver ele. Não, não dá para ver ele nem com a lupa. Não dá para ver o Espírito Santo com a lupa, tá? Mas ele está dentro de nós, né? E vive dentro da gente e ele quer nos ajudar a fazer o que agrada a Deus. Tá? E quando esse espírito cresce dentro da gente, é igual uma árvore. Olha aqui, ó. É igual uma árvore. Aí sim, parecido com uma árvore. Podemos pensar assim. Aquela árvore que a gente planta, rega, né? E cresce e dá frutos. E quais são os frutos, né? Que o Espírito de Deus traz pra gente, nos dá. Quais são eles? Olha, a gente pode ver aqui vários
como você mostrou aqui na nossa imagem, né, da Vila Gui Repórter, temos verdade, paz, alegria, amor, coragem, delicadeza, verdade, mansidão, controle do corpo. Olha quantos frutos importantes, né? Eles são todos frutos do Espírito Santo que pode e deve estar dentro de nós quando reconhecemos Jesus como nosso Salvador, aquele que nos ama. Importantíssimo isso. E tudo isso é consequência. O fruto é consequência. Ou seja, busco a Deus, peço a Ele para ajudar a agradá-lo, para deixá-lo feliz, e Ele nos ajuda. É aquilo que acontece quando o Espírito de Deus vive em nós. Todos esses frutos surgem e a gente pode pedir a cada dia mais para sermos ajudados pelo Espírito Santo de Deus, que Ele nos lembre de todos esses frutos. Por quê? Porque nós fomos chamados para viver no Espírito. Isso. E outra coisa, se temos esses frutos dentro de nós, do nosso coração, da nossa cabecinha tão inteligente, que eu sei que vocês todos têm, nós poderemos viver espalhando todas essas coisas maravilhosas, certo? Então, amor, alegria, paz, bondade, coragem, delicadeza, verdade, mansidão e controle do nosso corpo, para agradar ao Senhor nosso Deus. Pessoa, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Vila Gui Repórter. Foi muito especial a sua participação. Muito obrigada. Então, crianças, que legal, né? Vamos pedir para Deus fazer crescer dentro da gente esse espírito, o espírito dele. E aí, por onde a gente passar, a gente vai transbordar o fruto do Espírito. Amor, alegria, bondade, mansidão, delicadeza, paz, verdade, coragem, controle do corpo. Assim, cheios do Espírito e transbordando o que Deus quer que a gente viva, a gente vai ser uma igreja unida, forte. E a gente vai viver em família, e aí vai ser muito lindo, muito especial a gente viver tudo isso. E a gente pode pedir ajuda para Deus, tá bom? Então foi essa uma edição do Vila Gui Repórter. Muito obrigada pela sua audiência e ficamos por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aquela musiquinha da Vila Gui? Boa noite, Igreja da Vila. Dando continuidade ao nosso culto, vamos ler em Gálatas 2 textos, nos preparando para a palavra de Deus. O primeiro texto se encontra em Gálatas 2, versículo 20. Vamos ler. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O outro texto está em Gálatas 6, versículos 14 e 15. Diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura.
Não que eu seja tanta coisa, só um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, doce companhia do meu coração. O ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer. Amor seguro que ninguém pode roubar, que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção, que minha vida só aponte esse nome, a Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, nada, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu. Pode ser Jesus, poder nas mãos, mas do mal escravos. De tudo que eu vivi, de todos os amores, eu prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Nada é melhor, não quero mais nada. Olá, meus amigos, como vocês estão?
Nossa, como é bom estar aqui com vocês nesse tempo de reflexão, de adoração. Podemos passar esse tempo juntos, é algo especial para a nossa vida e para a vida da nossa igreja. E que música linda nós acabamos de ouvir. Essa banda Vocal Livre tem canções belíssimas e uma das que eu mais gosto deles é essa música que chama Tudo Que Eu Vivi. Essa música fala sobre a essência do que nós somos, a essência do que nós temos. E eu acho lindo quando essa canção nos leva a pensar sobre isso. Essa canção diz assim: eu carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei, eu levo comigo os abraços que ganhei, mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história inteira numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, esse nome é Cristo. Tudo que eu vivi, tudo o que eu sonhei, todos os meus amores, todos os amigos que eu conquistei, as terras que pisei, nada é melhor, nada me falta, porque eu encontrei Jesus. Essa canção ela mexe muito com o meu coração, porque ela fala de algo que nós somos, a essência de quem nós somos, uma vez que nós encontramos esse grande tesouro, esse tesouro que é guardado dentro de mim, dentro de você, dentro da nossa igreja. Nós vimos um pouquinho disso na semana passada. Nós somos vasos de barros imperfeitos que carregamos um tesouro lindo e esse tesouro é Jesus Cristo. Nessa semana eu quero convidar você a uma reflexão, continuando a nossa reflexão sobre a essência do que significa ser igreja, a Vila, uma igreja que é simples na sua essência, mas vive um momento muito complexo. Nós vivemos esse momento complexo. E pensando um pouquinho nisso, nós temos visitado algumas cartas que Paulo escreveu às igrejas, e nessas cartas nós temos ouvido Paulo, ouvido os conselhos de Paulo sobre qual é a essência da igreja, o que significa ser igreja, o que significa estar numa reunião com o povo de Deus, que é a família de Deus, que é a igreja de Jesus. Nessa linha, eu quero convidar você a esse dia a mergulhar um pouquinho comigo na história da carta que Paulo escreveu, não somente a uma igreja, mas igrejas que estavam em uma região ali da Ásia Menor, uma região chamada de Galácia. Essa carta foi escrita para essas igrejas com um objetivo claro: mostrar para essa igreja a essência do que nós somos em Jesus e o que ele faz na nossa vida a partir do momento que nós entendemos, nós compreendemos isso. O nosso centro é Jesus, mas quando ele é o nosso centro, algo acontece de dentro para fora e o nosso exterior ele é completamente transformado. A compreensão dessa essência produz em nós uma transformação, produz em nós um novo estilo de vida. Nós vivemos diferente, nós vivemos um novo estilo de viver. E eu queria convidar você a mergulhar um pouquinho nesses conselhos de Paulo hoje, para a gente entender o que ele está tentando nos dizer hoje, aqui para a Igreja da Vila, sobre a essência do que significa ser igreja de Jesus. Mas para isso, eu queria conversar com você um pouquinho sobre um conceito que é muito importante nesse contexto. Você já ouviu falar que todo ser humano possui uma grande história por trás do significado da sua vida? Pois é, quando nós estudamos um pouquinho, até mesmo de conceitos filosóficos, nós vamos ver que grandes histórias constroem o significado daquilo que nós damos para nós mesmos. Nós significamos as nossas decisões, as nossas atitudes, a nossa vida, o nosso contexto, aquilo que fazemos, falamos, aquilo que acreditamos, a partir de uma grande história que está por trás disso e explica tudo isso. Explica a essência da vida, o significado da vida, o que nós somos, o que nós estamos fazendo. Tudo isso vem a partir dessa grande história. Eu gosto muito de um teólogo chamado Leslie Newbigin, e ele é um grande teólogo, ele foi missionário na Índia durante muitos anos. E por causa da cultura indiana, Leslie Newbigin, ele escreveu muito sobre essa grande história que está por trás de todo o significado da nossa existência. E certa vez, ele escreveu uma frase muito forte sobre isso, ele disse assim: o modo como compreendemos a vida humana depende de que concepção nós temos da história humana. Qual a história verdadeira da qual a minha vida faz parte? Ele questiona isso.
que o modo como compreendemos a vida humana depende da concepção que nós temos da história do ser humano. Qual é a história verdadeira da qual a minha vida faz parte? Eu não sei se isso já foi alvo da tua reflexão, mas todos nós temos uma história que nos direciona. Mesmo que a gente nunca pensou nisso, mesmo que a gente não consiga elaborar essa história, a nossa cultura, a nossa criação, o nosso ambiente, onde nós convivemos, ele cria essa grande história. Essa grande história nós chamamos de cosmovisão. A cosmovisão é essa história que traz o sentido à nossa existência, traz o sentido à nossa vida, aquilo que nós fazemos, e a nossa cosmovisão são as lentes com a qual nós lemos todo o nosso contexto. O que já aconteceu no nosso passado, o que está acontecendo na nossa vida agora e o que vai acontecer no nosso futuro. Uma vez que nós colocamos essa cosmovisão no nosso coração e na nossa mente, tudo o que nós fazemos, tudo que nós decidimos, todo o esforço pelo qual nós vivemos, ele está de alguma forma influenciado por essa história que é a nossa visão de mundo. Qual é a tua visão de mundo? Como você enxerga tudo que está à tua volta? Como você enxerga o sentido da vida? Por que você sai para trabalhar todo dia? Por que você tem uma família, quer construir uma família? Por que você não quer ficar sozinho? Já pensou em tudo isso? Pois é, isso é a cosmovisão. É a forma como nós enxergamos todas as coisas. Mas a nossa cosmovisão, a grande história que está por trás de nós, ela cria algo em nós. Porque se toda a nossa vida é direcionada por essa grande história, que traz sentido para a gente, a partir dela, então, surge um estilo de vida que nós optamos a ter. Nós começamos a criar, a construir, a partir da nossa cosmovisão, um lifestyle. Você já ouviu falar desse termo, dessa palavra, dessa expressão, perdão? Lifestyle é uma expressão que veio à tona recentemente e voltou a ser alvo das revistas, dos artigos, porque o que significa isso? Lifestyle entende que cada pessoa é reconhecida pelas suas características, a sua personalidade, os seus valores. Alguns têm como marca, por exemplo, o cuidado com a alimentação, a prática de exercícios físicos constantes. Outros valorizam a socialização na família, com os amigos, seja em festas, seja em viagens. Outros possuem hábitos, hobbies que vêm à tona. Tudo isso reunido, ele constrói um estilo de vida. É como você vive. E o seu estilo de vida acaba influenciando a que grupo você pertence. O conceito do lifestyle ele traz consigo um princípio que norteia tudo que ele acredita. Ele diz assim: apesar das aparências, é preciso entender que o que somos em essência vem da construção diária daquilo que tomamos como prioridade para o nosso bem-estar e a nossa felicidade. Então, o lifestyle, esse termo que está famoso, ele é um conjunto de atitudes, valores, preferências, hábitos que estão associados a uma pessoa ou a um grupo. Usar apenas marcas sustentáveis, exercitar todos os dias pela manhã, adotar uma alimentação vegana ou vegetariana, utilizar somente produtos high-tech, consumir fast food regularmente, colecionar relógios de luxo ou artigos de luxo, praticar yoga, viajar e o quanto conseguir. Isso tudo está relacionado a esse lifestyle, a forma como eu estou decidindo viver. O curioso aqui é pensar que o lifestyle, ou o estilo de vida que nós adotamos, é uma escolha nossa, ele está completamente relacionado com aquilo que nós acreditamos, aquilo que dá significado à nossa existência. A partir dos valores que vêm da nossa cosmovisão, nós estabelecemos um ritmo para a nossa vida, um estilo para a nossa vida, um jeito de viver. Nós construímos a nossa agenda em cima desse lifestyle, desse estilo de vida, baseado naquilo que nós acreditamos dentro de nós. Faz sentido isso para você? Nessa pandemia, esse termo veio novamente à tona porque muitas pessoas foram desafiadas a um novo estilo de vida. Novos hábitos, nova rotina, foi uma transição cultural para algumas pessoas, mas eu fico pensando, criar um estilo de vida não é fácil.
Você pode até tentar falar assim, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, eu vou abandonar alguns hábitos da minha vida e vou começar a comer só alguns tipos de alimento, eu vou começar a acordar todo dia mais cedo, eu vou começar a dormir mais cedo, eu vou começar... E a gente começa a fazer promessas tentando reconfigurar esse estilo de vida. Construir esse lifestyle, esse estilo de vida, é algo que exige de nós muito, porque mudar hábitos é muito difícil. Exige esforço, disciplina, perseverança, muita determinação. Nós precisamos ter um porquê muito forte para poder transformar o nosso como, ou como nós fazemos as coisas. Eu não sei você, mas eu já tentei mudar algumas coisas na minha vida e não consegui. O que sobra no nosso coração é aquele sentimento de frustração, aquele desejo de falar, chega, não vou tentar isso mais não. Sei lá, alguma característica nossa, alguma atitude que nós temos, que a gente queria que fosse diferente. Parece que todo dia a gente está confrontando a nós mesmos para que isso mude, né? Eu não sei se você tem essa impressão, mas eu tenho a impressão de que quando eu digo para mim mesmo que eu vou mudar alguma coisa no meu estilo de vida, que a partir de amanhã eu vou fazer isso, aquilo diferente, parece que o mundo conspira contra mim. Já viveu essa experiência? Eu digo, a partir de amanhã eu vou acordar mais cedo para poder ir para academia e fazer exercício físico. Gente, a cama parece ser maravilhosa naquele dia, como nunca foi antes na minha história. Quando eu digo assim, eu vou diminuir o doce, eu vou deixar de comer açúcar, ou eu vou diminuir o café, ou eu vou passar a comer menos carne vermelha, comer fruta todo dia, sabe essas coisas? Parece assim que vem aquele bolo maravilhoso na sua frente, falando pra você, me coma, me coma. Eu não sei se você tem essa impressão que eu tenho, mas parece que tudo conspira contra a gente quando a gente quer fazer alguma coisa desse sentido. Deus do céu, como é difícil, Mas é isso mesmo. Mudar o nosso estilo de vida, mudar como a gente vive, os nossos hábitos, é muito complexo, exige muito de nós. Tem muita coisa que nós não conseguimos nem mudar sozinhos, sabia? Exige muito esforço e nós precisamos de uma ajuda que está além de nós mesmos. Eu estava pensando nesse contexto e pensando em nós que somos da Igreja da Vila, nós que somos discípulos de Jesus, qual é a nossa cosmovisão? Qual é a grande história que está por trás da nossa vida? E a resposta parece ser muito óbvia. A Bíblia é a nossa cosmovisão. A Bíblia ela tem a forma de uma grande história. E essa grande história é a maneira como nós enxergamos a história de tudo que existe, desde a sua criação até o final de todas as coisas. Essa é a grande história, essa é a cosmovisão que dirige e norteia a nossa vida. Nós temos essa grande história. Mas a Bíblia nos desafia, a partir dessa grande história, dessa cosmovisão, a viver um estilo de vida, um lifestyle totalmente diferente. A Bíblia nos convida a construir esse estilo de vida à medida que nós conhecemos, nós nos aprofundamos, nós estamos mais próximos e íntimos de Deus. Nós somos convidados por Jesus a vivermos uma vida coerente com aquilo que cremos e praticamos. Gente, isso é muito forte. Nós acreditamos na Bíblia, mas muitas vezes nós não somos coerentes com aquilo que nós professamos acreditar. E o que Jesus está nos convidando é viver uma vida coerente a isso. É mais ou menos assim, a Bíblia, como uma cosmovisão que dirige a nossa vida, ela nos convida a sermos modelos, vitrines, para que o mundo bata os olhos em nós e saiba que Deus é Deus e que Jesus fez por nós. Eu me lembro de uma história que eu li uma vez numa revista, que quando um chefe cria um cardápio, isso é muito sacrificante para ele. Um chefe de cozinha tem o seu restaurante, ele vai criar um menu e ali ele precisa criar os seus pratos. Mas um chefe não dirige um restaurante todo. Então ele cria a sua receita com muito sacrifício, muito esforço, repete muitas vezes, erra muitas vezes, mas depois que tudo está pronto, ele emprata aquela comida do jeito que ele quer que chegue ao seu cliente. Mas não é ele que reproduz aquela comida para o seu cliente. Muitas vezes ele criou, mas quem vai fazer são as pessoas que trabalham ali no restaurante. Para isso, o chefe cria um prato que chama prato modelo. Ele emprata aquela refeição e mostra para a sua equipe como ele quer que essa refeição chegue na mesa dos seus clientes finais.
E esse prato ali fica como modelo para que todos aqueles que reproduzirem isso, eles façam exatamente como está ali naquele prato. Eu pensando nessa história, eu fiquei imaginando que Deus, como grande chefe, o grande criador de todo o universo, separando um povo para ele, que ele chama de igreja, que ele chama de discípulos de Jesus, família dele. E ele diz, vocês são prato modelo. Vocês são criação minha. E vocês estão vivendo nesse mundo para que todo mundo olhe para vocês e saibam que quem fez esse prato fui eu. Quem criou isso fui eu. Quando você vai num restaurante de um chefe famoso, você quer comer a comida do chefe, não dos empregados dele, não das pessoas que dirigem a sua cozinha. Mas eles fazem isso de uma forma tão bem, que é tão igual, que aquilo passa a ser a comida do próprio chefe e identifica o chefe. Percebe isso? É como se nós estivéssemos com o nosso estilo de vida sendo modelo para que o mundo veja que o estilo de vida de Jesus é contrastante, é diferente. E aí o nosso estilo se torna um padrão para que todos vejam a vida que Jesus quer que nós vivamos. É como se nós disséssemos para as pessoas, à medida que elas convivem conosco, à medida que elas têm esse convívio com a gente, nós estamos dizendo para ela, quer conhecer Jesus? Então olha para mim. Quer conhecer Jesus? Então olha para a maneira como eu me relaciono com as pessoas. Quer conhecer Jesus? Então olha para a minha vida. Olha para como eu sou. Olha para como eu faço as coisas. Olha para como eu decido as coisas. Olha para o que é importante para mim e o que não é importante para mim. É isso que nós estamos sendo e fazendo. Paulo, ele fala desse desafio. Ele fala disso para aquelas igrejas ali na região da Galácia. De uma forma muito peculiar, Paulo constrói essa narrativa na carta de Gálatas e ele quer mostrar para aquelas igrejas o que esse estilo de vida de Jesus ele é capaz de produzir em nós, o que o Evangelho faz em nós. Paulo está dando um conselho para as igrejas que estão espalhadas ali para a Galácia. Vivam o lifestyle de Jesus e sejam um modelo, um padrão para o mundo que está à sua volta. Uau, que desafio! Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, e ver um pouquinho dessa realidade no que Paulo está escrevendo ali para aquela igreja. Porque é exatamente isso que Paulo está colocando para aqueles irmãos. O estilo de vida de Jesus, o estilo diferente da vida em Jesus e o que ele produz em nós. Olha só o que Paulo está dizendo em Gálatas 5, a partir do versículo 16. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas próprias paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Gente, o que está por trás dessa carta? O que está por trás da carta de Paulo àquelas igrejas? Primeiro, essa carta não é escrita para uma igreja. Essa carta é escrita para várias igrejas. Igrejas que surgiram naquela região, a região ali da Galácia. Várias igrejas foram sendo constituídas ali naquela região. E Paulo, quando soube de um problema que estava acontecendo ali, ele resolve escrever essa carta que passaria de mão em mão para aquelas igrejas que estão ali. Mas essa carta, ela vem com um sentimento importante, de profunda paixão sobre o que significa ser um discípulo de Jesus, mas uma frustração muito grande
por causa desse grande problema que estava acontecendo ali. O que estava acontecendo ali? Quando o cristianismo saiu de Jerusalém, e ele saiu dos portões de Jerusalém, ele se espalhou muito rapidamente por toda aquela região. Mas o cristianismo, ele é um movimento que começa em Jerusalém e muitos judeus começam a aderir a esse movimento, a esse povo que se diz seguidor de Jesus. Todo esse movimento começa com uma mensagem que é para toda a humanidade. E ela começa a se espalhar rápido. Na época, Paulo, como missionário, ele fala tanto a judeus como a gentios, que são aqueles que não são judeus. Mas todos esses dois grupos começam a se converter ao cristianismo. Qual o problema disso? Os judeus, quando se convertem, eles têm algo no seu coração muito forte. Eles sempre acreditaram que eles eram um povo exclusivo de Deus, o povo da aliança, porque o Antigo Testamento fala muito sobre isso. E o judeu tinha em si algumas evidências de que era esse povo exclusivo da aliança de Deus. Eles não acreditavam numa família de muitas etnias, muitas nações e muitos povos. Eles acreditavam que somente judeus eram filhos de Deus. E o que distinguia os judeus do restante da humanidade eram as práticas que eles tinham. Eles eram circuncidados ao 8º dia do seu nascimento como uma marca visível dessa aliança de Deus com eles. Eles guardavam os sábados e toda a ritualística do culto como uma marca visível de um povo distinto de Deus. Eles tinham algumas regras em relação à comida, em relação ao vestuário, em relação aos hábitos diários dele que os diferenciavam do povo. Quando Paulo prega o evangelho, e à medida que eles vão se convertendo, um choque de realidade acontece ali. Porque o evangelho de Jesus, ele vem mostrar que todas essas regras, elas foram cumpridas e cravadas na cruz. O que nos distingue agora não é aquilo que nós fazemos, mas o que nos distingue agora é a fé que nós temos naquilo que ele fez por nós. Mas aí aconteceu um problema. Muitos desses judeus que foram convertidos ainda acreditavam que eles eram um povo único e distinto e que por causa do que eles faziam, eles eram vistos por Deus de uma forma diferente. Então eles ainda acreditavam na circuncisão, eles ainda acreditavam no guardar alguns dias da semana, em algumas práticas alimentares. E quando os gentios ou os não-judeus foram se convertendo e chegando na igreja, esse pessoal começou a convencê-los de que isso era necessário e era vital para a salvação deles. Indo contra o evangelho de Paulo, minando os ensinamentos de Paulo, aquele pessoal começou a espalhar nas igrejas da Galácia que os gentios que se convertessem precisavam se circuncidar, precisavam obedecer às regras mais legítimas da Torá. E isso foi gerando um choque. Quando Paulo fica sabendo disso, Paulo resolve, com muita raiva no coração e vendo, raiva no bom sentido, gente, raiva de zelo, né, pelo evangelho, ele resolve escrever a carta aos Gálatas, às igrejas da Galácia. Por quê? Porque ele queria mostrar para aquele povo a essência do que ele tinha ensinado para eles. Se você pegar a carta de Gálatas, você vai ver que do capítulo 1 ao capítulo 2, Paulo ressalta o que significa ser um discípulo de Jesus. Ele usa termos pesados e fortes, dizendo: eu já estou crucificado com Cristo, então não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E essa vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não preciso dessas regras, dessas leis mais, porque tudo isso foi crucificado com Jesus na cruz. Ele ressalta a essência do Evangelho. No capítulo 3 e 4, Paulo começa a construir, desde Abraão, essa ideia de que Deus está construindo uma família, um povo que não é somente judaico, é um povo multiétnico, é uma família que abraça todas as nações, todos os povos, e não existe absolutamente nenhuma diferença entre povos, raças, tribos, gêneros ou coisa assim. No final dessa carta, no capítulo 5 e 6, Paulo dá um conselho impressionante para aquela igreja. Ele diz que a compreensão desse evangelho e do que Deus está fazendo ao formar essa família nos muda de dentro para fora e traz para nós um novo estilo de vida.
Uma transformação tão profunda que gera em nós a vontade de construir um lifestyle totalmente diferente, totalmente contracultural, e que em Jesus é colocado como modelo para o mundo da vida com Ele, da vida de intimidade, de relacionamento com o Deus Criador, o Todo-Poderoso. Paulo está escrevendo isso, Paulo está contando isso, e ele começa o capítulo 5 dizendo assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Paulo chega a dizer para aquele pessoal da Galácia o seguinte: eu estou abismado de como vocês estão abandonando o evangelho que vocês agarraram com tanto amor e agora se entregando a um evangelho, a um novo evangelho que não é o evangelho de Jesus. Paulo está dizendo: se vocês foram libertos, vocês estão livres. Vocês estão livres para uma vida real de relacionamento com Jesus, uma vida real de relacionamento profundo com Ele. Ele fala que esse relacionamento profundo com Jesus produz alguma coisa em nós. Ele diz assim: nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus fez uma coisa. Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Agora nós somos filhos. E porque vocês são filhos, pela fé, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, de cada um de vocês, e Ele clama dentro de nós: Abba, Pai. O que significa isso? Existe um relacionamento evidente que flui das nossas vidas. Ao nos relacionarmos com Jesus, nós podemos, pela ação do Espírito Santo em nós, dizer Abba, Pai. Abba, Pai é uma expressão muito forte que Jesus usou quando estava no meio dos discípulos. Ele ensinou os discípulos a dizer Abba, Pai, porque era paizinho querido, era uma relação de intimidade com seu pai. Não era uma relação de medo, era uma relação de intimidade e profundidade. Sabe o que significa? Que o relacionamento que nós temos com Jesus produz em nós uma transformação radical da nossa vida. Mas é uma transformação gradual, progressiva. Ela é devagar e ela dura toda a nossa vida. Mas ela é profunda. E ela muda, ela transforma todo o nosso estilo de vida. À medida que nós nos relacionamos com Jesus, à medida que nós nos relacionamos com Deus, nós somos transformados de dentro para fora pelo Espírito Santo e nos tornamos cada dia mais parecidos com Ele. Nos últimos capítulos dessa carta, existem alguns conselhos que Paulo nos dá à igreja da Galácia, mas dá para nós também aqui, sobre o que esse relacionamento tão íntimo com Deus produz em nós, de forma que afete tanto a nossa vida, o nosso estilo de vida, o nosso lifestyle. E esse conselho tem muito a nos ensinar sobre essa essência, o que significa ser igreja. O primeiro deles se encontra nos primeiros versículos que nós lemos, versículo 16 ao versículo 18 do capítulo 5 de Gálatas. E ele está tentando construir uma ideia que é muito importante para mim e para você. Essa ideia nos mostra que à medida que nos relacionamos com Jesus, nós estamos sendo transformados por Ele. Mas isso é gradual. Por isso existe uma grande batalha acontecendo dentro de cada um de nós. A primeira coisa que nós aprendemos de Paulo aqui é que esse novo estilo de vida ele não é automático. Ele não, simplesmente não surge dentro de nós, mas ele exige muito de nós. Porque essa batalha ela acontece todos os dias. Deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor sobre essa guerra, essa luta que nós travamos dentro de nós mesmos, que Paulo está descrevendo nesses versículos iniciais. Não era para ser assim, mas o pecado nos afastou de Deus. E Deus é a fonte de toda a vida. Sem Ele, só nos resta a morte. Pensa comigo, longe de Deus, longe da fonte da vida, nós fomos entregues, nós fomos estragados. Nós agora funcionamos de forma disfuncional, de forma errada. Nós não estamos mais como nós havíamos sido criados. Quando Deus nos criou, explicando melhor isso, Ele nos fez perfeitos em nossos relacionamentos mais básicos.
Esses relacionamentos básicos, eles nos identificam como humanidade. Se você parar para pensar, ao ler a criação de Deus, a gente tinha inicialmente, antes do pecado, um relacionamento perfeito com o Criador. Deus fala que na viração do dia ele descia no jardim e conversava com o homem, conversava com a criação dele. Ele era pai, além de Criador. Consequentemente a isso, nós tínhamos ali uma relação muito perfeita, muito harmoniosa com o outro que Deus criou. Deus olhou para o homem e falou, não, você não pode ficar sozinho. E quando existe uma humanidade criada, nós tínhamos uma relação perfeita. Imagina, gente, é um casamento perfeito, sem briga, sem discussão, porque existe uma relação muito perfeita e harmoniosa entre um e outro. Não existia pecado, não existia egoísmo, não existia ira, não existia a raiva brotando de dentro de nós, não existia o eu tô certo, você tá errado. Além disso, a gente tinha uma relação muito perfeita comigo mesmo, com a gente mesmo. Então nós tínhamos uma compreensão muito, muito boa de quem nós éramos. Eu sabia quem eu era. Eu sabia que eu nasci homem. Eu sabia o porquê Deus me fez assim. Eu não tinha crise de identidade. Eu não tinha crise com quem eu era. Percebe isso? E Deus deu uma missão, um relacionamento para vivermos com o mundo. Ele colocou o ser humano no jardim e disse, cultive esse jardim, cuide desse jardim. E a relação que o ser humano tinha com o mundo era perfeita, de cultivo, de cuidar, de estar ali para gerenciar, administrar todas as coisas criadas. Mas o ser humano tinha de Deus uma decisão, a decisão de amar a Deus e querer viver essa vida de relacionamento com Ele, ou deixar de amar a Deus e não viver a sua vida na perspectiva desse relacionamento. Mas quando o ser humano opta pela desobediência e pela vida longe de Deus, o ser humano é entregue a si mesmo e passa a viver pelo seu próprio coração, que agora sem Deus vive estragado, vive disfuncional, foi distorcido pelo pecado. O pecado estragou o nosso relacionamento com Deus. Um abismo foi construído entre nós e o nosso Criador. Esse abismo chama morte. Nós morremos espiritualmente. O pecado, ele destruiu o nosso relacionamento com o outro. Agora, no nosso coração começou a habitar o orgulho, a arrogância, a inveja, a ira, a discórdia e tantas outras coisas que destroem os relacionamentos com o próximo. O pecado destruiu, desfigurou o nosso relacionamento comigo mesmo. Agora, eu tenho uma crise de identidade constante. Eu não consigo olhar para mim mesmo como Deus me criou e como Deus quer que eu seja. Parece que todo dia eu me questiono, todo dia eu estou em guerra com o meu ser. Eu não consigo ver que Deus me fez desse jeito, a personalidade que Ele me deu. Eu estou sempre insatisfeito comigo mesmo. O pecado destruiu o nosso relacionamento com o mundo. E sabe qual é a nossa relação que nós temos com o mundo agora? Uma relação destrutiva. Nós não estamos mais cultivando esse jardim que Deus colocou na nossa responsabilidade. Nós agora estamos destruindo o mundo que Deus nos deu. Nós poluímos os rios, nós acabamos com o ecossistema, nós devastamos as florestas, nós jogamos poluentes no ar, nas matas todos os dias. Nós estamos destruindo o que Deus fez. Porque o pecado desconfigurou todas as nossas relações. A Bíblia chega a usar termos fortes para falar disso. Que Deus, pela opção do ser humano de andar longe dele, Deus entregou o ser humano aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades, aos desejos estragados do seu coração. E aí nós vivemos para nós mesmos. Nós perdemos todo o significado da vida. E nós agora tentamos, cegos, sem saber para onde nós estamos indo, tentamos preencher o vazio do nosso coração com outras coisas. E esse texto de Paulo, a Gálatas, ele fala que as obras que nós praticamos sem Deus são obras visíveis dos desejos distorcidos do nosso coração. Olha a lista que Paulo traz nesses versículos. Ele fala: as obras da carne são imoralidade sexual, impureza e libertinagem. A sexualidade do homem foi distorcida. O ser humano não consegue entender mais a sexualidade como Deus a criou. Aí ele parte para uma segunda área da nossa vida, a nossa relação na religião. Ele fala sobre a idolatria, a feitiçaria. Nós estamos preenchendo o nosso vazio com outros deuses, com outras coisas que se tornam deuses na nossa vida.
Ele ainda fala de ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Todas essas características que são obras que fazemos pelos desejos enganosos do nosso coração, são as obras que destroem os relacionamentos humanos. E ainda a busca pelo prazer desenfreado, com embriaguez e orgias. Mas a lista não é exaustiva, ela não para por aqui. Ele termina essa lista dizendo, e coisas semelhantes a essa. Paulo está dizendo, o pecado fez um estrago tão grande no nosso coração, e ao decidirmos andar longe de Deus, nós somos entregues a esses desejos ruins, que agora nós praticamos coisas nesse sentido. A nossa relação com a sexualidade é distorcida, a nossa relação com a religião é distorcida, a nossa relação com o próximo é distorcida, a nossa relação conosco mesmo é distorcida. Percebe isso? E ele ainda afirma categoricamente, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Meus queridos, essa palavra aqui é muito importante. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, hora ou outra nós cometemos coisas erradas. Por exemplo, hora ou outra a gente provoca ciúme, a gente provoca discórdia nos nossos relacionamentos, hora ou outra a gente fica irado, a gente é egoísta, a gente provoca divisões. Não é assim? Às vezes sem querer nós fazemos essas coisas acontecer. Nós erramos, mas aqui Paulo não está falando de algo que acontece por um acaso. Paulo está falando de uma prática regular na vida de alguém. É um estilo de vida que é adotado por essa pessoa. E a pessoa pratica isso. E a prática, por exemplo, da imoralidade sexual, a sexualidade colocada num outro patamar, num lugar que não é o que Deus criou, entre um homem e uma mulher dentro de um casamento. Quando isso existe nas nossas vidas, às vezes tem pessoas que simplesmente negam, que praticam isso, e isso não dói mais. Porque se tornou um estilo de vida. Isso não incomoda mais, porque isso foi uma decisão tomada pela pessoa. O pecado estraga isso dentro de nós. Nós temos desejos que não deveriam estar nos nossos corações, e nós adotamos um estilo de vida coerente com os nossos desejos, e nós vamos totalmente contrários àquilo que Deus espera de mim e de você. A pergunta que não quer calar aqui é se em alguma dimensão existe práticas constantes como esta na minha e na sua vida. Porque essas práticas evidenciam que nós estamos nos entregando aos nossos próprios desejos, e os nossos desejos estão distorcidos pelo pecado. Mas antes de mostrar essa lista, no versículo 16, Paulo diz, ele tem uma ordem muito forte para aquela igreja, e uma ordem muito importante. Ele diz assim: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Olha o que Paulo está dizendo. Olha o conselho de Paulo: vivam pelo Espírito. É uma opção, é uma decisão, é um estilo de vida. É algo que, às vezes, é contra a nossa natureza pecaminosa, é contra os desejos estragados do nosso coração. E é um processo de construção na nossa vida. Mas vivam, optem, escolham viver pelo Espírito. É um estilo de vida que muda tudo. É lógico que essa decisão ela é consequência daquelas pessoas, da fé daquelas pessoas que entenderam o Evangelho. Mas isso produz uma verdadeira guerra dentro de nós. Porque o nosso coração, ainda em construção, ainda em obras, continua desejando coisas erradas. Mas o Espírito está construindo em nós o caráter de Cristo. O Espírito está construindo em nós características de Jesus. E essa guerra, ela acontece todos os dias. Ele está dizendo assim: se você é guiado pelo Espírito, então viva pelo Espírito. Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito vai te mostrar o que é contrário à carne. Eles estão em conflito todo dia. Nós somos alvos dessa guerra, mas nós somos ativos no processo de decidirmos esse novo estilo de vida. Na medida que nós lutamos, nós crescemos. Com certeza você já passou por alguma situação em que você desejava muito aqui dentro do seu coração fazer alguma coisa que você sabia que era errada.
Sabe aquela mentira que vai te poupar de um monte de coisa, de consequências? E você fala, mas é só uma omissão, é só eu não contar essa parte. Mas você está tentando enganar alguém? Isso é mentira, gente. Mentira não é só quando você conta uma coisa que não é verdade. Mentira é tudo que você faz para enganar outra pessoa, mesmo que seja não dizer nada. Sabe aquela hora que a melhor opção para o seu coração parece essa mentira ou essa omissão, esse engano, mas lá dentro o seu coração está dizendo para você assim, está errado, não faz isso. Deus não se agrada desse tipo de conduta, desse tipo de comportamento. A voz do Espírito Santo na sua consciência vai trabalhando e vai falando isso para você. Essa luta começa a ser travada. Tem dias que nós cedemos aos desejos do nosso coração e nós mentimos. Mas tem dias que a voz do Espírito Santo, se você estiver íntimo com ele, a voz dele é mais forte que o desejo do teu coração. E você escolhe, você decide não viver a mentira. Percebe isso? Aquele momento que você está sentado na mesa do escritório e você pode sonegar o imposto, você pode não contabilizar aquela nota fiscal, ou você pode omitir algumas coisas que deveriam estar naquela planilha, mas lá no fundo do seu coração parece que vem uma voz dizendo para você, não faça isso, você não deve fazer isso, e essa voz se torna forte, essa voz se torna potente dentro de você, ao ponto de você dizer, não, eu não posso fazer isso. Mas tem dias que nós estamos fracos porque estamos longe, fracos porque não estamos perto de Deus. E os desejos enganosos do nosso coração, eles vêm à tona e nos levam. Essa luta é constante. Paulo, em Romanos, fala sobre essa luta e ele repete essa ideia aqui. Ele fala de modo que vocês não fazem o que desejam. Em Romanos, Paulo fala, desventurado homem que sou, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, parece que esse está constantemente em mim. Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas Paulo diz, graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele está produzindo em mim os desejos corretos, as vontades certas e a direção para que eu tenho que caminhar. Mas uma coisa que me chama muita atenção aqui é que a ordem de Paulo dizendo, vivam no Espírito, sejam guiados pelo Espírito, ela é algo que acontece para que a gente decida por isso. Eu não sei se você já pensou isso alguma vez na sua vida, de que você crê em Jesus, você crê na cruz, crê no Evangelho e de repente, bum, uma mágica acontece dentro de você. Não, nós não somos passivos nesse processo. Nós somos ativos ao decidir andar pelos caminhos que o Espírito Santo está nos guiando. Ele aponta a direção, ele nos lembra dessa direção. Todos os dias ele está nos lembrando, às vezes nos incomodando quando nós fazemos coisa errada, às vezes nos mostrando direção do que é correto. Ele usa a Bíblia, ele lembra as palavras da Bíblia para nos dar direcionamento. Mas quem anda por esse caminho que ele aponta, sou eu e você. Ele não anda por mim e por você. Se ele apontar e nós não andarmos, nós vamos cair nos desejos do nosso coração e nós vamos estar em pecado. Nós precisamos decidir viver um estilo de vida diferente. Nós precisamos decidir viver um estilo de vida de contraste. Nós precisamos decidir ter uma vida tão diferente, guiada pelo Espírito Santo, que o mundo olhe para nós mesmos e diga, Jesus Cristo habita no coração desse homem ou dessa mulher. Faz sentido isso para você? Mas isso é difícil. Existe uma guerra, existe uma luta sendo travada em nós. E é isso que Paulo começa esses versículos dizendo. A carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. Esse conflito, ele é diário, ele é todo dia, mas você precisa lutar. Porque à medida que você luta, você cresce. À medida que você luta, você se aproxima de Deus. À medida que você luta, você adquire maturidade. Você precisa lutar. Você precisa decidir por esse estilo de vida que Paulo está nos mostrando. Mas a partir do versículo 22 e 23, Paulo fala assim, esse estilo de vida, uma vez que você se decide por ele, vai produzir em nós algo muito bonito. E ele fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Contra essas coisas não há lei. Se vocês praticarem isso, não existe lei que condene vocês. Porque isso é a essência do que nós somos como humanidade. Eu não sei se você consegue visualizar, mas existem 3 grandes áreas aqui também descritas por Paulo. Amor, alegria e paz tem muito a ver com o nosso relacionamento com Deus. Eu amo a Deus em primeira instância na minha vida. Eu sou alegre, e a minha alegria não está no dinheiro, nas coisas que eu tenho, no sucesso que eu tenho, mas a minha alegria está em Deus, em saber quem é Deus, em saber que eu pertenço a Ele, que eu sou filho dele. Eu tenho paz à medida que eu me relaciono com Jesus. Porque Jesus, mesmo no meio do caos, ele me dá a paz. Percebe? São coisas relacionadas a Deus. Em seguida, vem algumas características ou partes desse fruto que o Espírito Santo produz em nós, referente ao outro, ao nosso próximo. Paciência, amabilidade, bondade. Percebe que são características de uma pessoa que está sendo reconstruída pelo Espírito Santo, mas nos relacionamentos. Se o pecado tem ira, discórdia, se o pecado tem todas aquelas características, a carne tem aquelas características de egoísmo, ciúme, ódio, dissensão, facção, o Espírito Santo está construindo no nosso caráter um relacionamento amável, paciente, um relacionamento de bondade, onde nós pensamos mais no outro do que nós mesmos. E por fim, ele também fala de uma construção em nós, em características do nosso relacionamento com a gente mesmo. A fidelidade é uma questão de caráter. A mansidão vem do nosso caráter. O autocontrole ou o domínio próprio para conseguir ganhar essa batalha está no nosso caráter. O fruto, gente, produzido na nossa vida é produzido pelo Espírito Santo. Essa é uma das grandes destaques desse tema que Paulo está trazendo para a igreja. É o Espírito que produz em nós. O Espírito Santo está trabalhando na nossa vida à medida que nós relacionamos com Jesus Cristo. E ele trabalha no nosso coração porque ele quer nos mostrar Jesus e conformar a nossa vida a Jesus. Ele quer nos transformar em alguém parecido com ele. O único que conseguiu cumprir e viver integralmente esse fruto do Espírito é Jesus Cristo. O que o Espírito Santo está fazendo em nós agora? Nos transformando para parecer com Ele. E à medida que nós vivemos, isso é trabalhado, construído em nós. Mas o fruto é um só. Ele não existe. Não existe aqui coisas que eu sou bom e coisas que eu sou ruim. Coisas que eu tenho e coisas que eu não tenho. Não são 9 frutos, é um fruto. E esse fruto não cresce disfuncionalmente. O crescimento dele é simétrico. Você não vai pegar um fruto, por exemplo, você vai lá no pé de maçã, aí de repente você vai ver uma maçã crescendo, tem uma parte dela grande e uma parte dela pequena no mesmo fruto. Não, o fruto cresce simétrico, ele cresce no todo. Todas as partes crescem. E assim se dá também no crescimento que o Espírito Santo está fazendo desse fruto em nós. Ele é simétrico. Então não existe esse negócio de, eu sou alegre, mas eu não tenho paciência, eu sou manso, mas eu não tenho domínio próprio. Não. Cuidado para não confundir características da sua personalidade com a construção do caráter de Cristo que Ele está fazendo em você. Quando Ele está fazendo esse fruto crescer, esse fruto vai crescendo e você vai adquirindo essas características na sua vida, no relacionamento que você tem com você mesmo, no relacionamento que você tem com o outro, no relacionamento que você tem com Deus. Lembra tudo isso que foi estragado pelo pecado? Isso é bonito porque a transformação acontece de forma integral. A minha relação com Deus é transformada quando esse fruto está crescendo em mim. A minha relação com o próximo é transformada quando esse fruto está crescendo em mim. A minha relação comigo mesmo é transformada quando esse fruto está crescendo em mim. Isso é muito bonito. Mas eu queria colocar um ponto aqui para você que para mim é muito importante. Nós não podemos ser como os judeus da Galácia, que vivem a sua vida impondo regras e pesos sobre os ombros das pessoas, dizendo você tem que ser assim, e as cobranças só aumentam, e as coisas ficam pesadas. Porque, deixa eu te contar uma coisa, à medida que nós vivemos o Evangelho com Jesus, o crescimento desse fruto ele é inevitável. Ele acontece na tua vida, mesmo que você não perceba. E muitas das vezes nós não percebemos. Sabe por quê? Porque o crescimento dele é gradual. Paulo, quando usa a figura do fruto, contrastando a figura da obra da carne, ele tem um porquê estar usando o fruto. O fruto remete à imagem da agricultura daquela época.
E o pessoal estava muito habituado com isso. Mas tem uma coisa que Paulo usa para falar desse fruto que é muito legal, é porque um fruto, você não vê esse fruto crescer. Você pode até ficar assim, ó, parado com os seus olhos fixamente olhando para uma maçã que está pequenininha ali no pé. Mas ela vai crescendo, crescendo. E de repente, se você quiser ver ela crescer, você vai ter que ficar ali muitos dias. E mesmo que você fique, você não percebe o crescimento dela. Sabe por quê? Porque esse crescimento ele é gradual, ele é de dentro para fora. Ele é um crescimento que ele vai acontecendo à medida que a vida vai acontecendo. Sabe o que isso ensina para mim? É que tem muita gente que se cobra demais, mas não descansa na realidade de que Deus está fazendo esse trabalho dentro do seu coração. Você já teve aquela sensação de olhar para trás e dizer assim, nossa, se fosse em outra época eu tinha gritado, eu tinha brigado, mas hoje parece que eu estou muito diferente. O fruto cresceu e você não percebeu. Você já conversou com alguém que te disse isso? Nossa, gente, eu não me controlava antigamente, mas hoje parece que eu consigo ficar quieto, eu consigo me acalmar, respirar fundo, eu sou uma pessoa mais amável, eu sou uma pessoa menos briguenta, menos causadora de divisão. O fruto cresceu e eu não percebi. O crescimento é tão natural e tão gradual, demorado, extenso, que ele produz isso em nós e nós nem percebemos. Nós só percebemos quando paramos e olhamos para trás. Um exercício que eu queria convidar você a fazer nesse dia é olhar para trás na sua vida e perceber o que Jesus já mudou em você. O quanto mais parecido com ele você se tornou quando você se compara a anos atrás na sua vida. Porque esse fruto está crescendo no seu coração. Se você crê em Jesus, se você tem um relacionamento com ele, esse fruto está crescendo no seu coração. Então descanse na obra que ele está fazendo em você, a partir do momento que você decidiu viver por ele, viver pelo Espírito, viver guiado por ele. E tem um terceiro ponto aqui, e esse para mim é o ponto mais enfático desse texto, e que é muito forte, mas que me ensina muito. Paulo no versículo 24 e 25, completando essa ideia da obra da carne, fruto do Espírito, essa guerra que está acontecendo dentro de nós, e a obra que o Espírito Santo está fazendo dentro de nós, porque nós aceitamos a Jesus, porque nós vivemos com ele um relacionamento íntimo e profundo, ele nos ensina que existe em nós a responsabilidade de cultivar esse fruto. Olha o que ele fala nesses dois versículos. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Uma das coisas que mais mexe comigo nesse texto são esses dois versículos. Não é o versículo 22 e 23 tão conhecido, mas são esses dois versículos. Sabe por quê? O Paulo está mostrando aqui pra gente uma coisa que é clara. Esse fruto na nossa vida ele não vem de forma automática. Ele requer cultivo. Quando você pega uma semente em casa e planta ela, você pode até jogar ela na terra. Ela não vai produzir um fruto se você não cultivá-la. Por isso que Deus colocou o homem e a mulher no jardim e diz, cultivem esse jardim, cuidem dele. Vocês vão ser responsáveis por fazer ele dar frutos. Porque todo fruto nasce do cultivo de alguém. Isso é muito bonito. Às vezes tem pássaros que cultivam, tem pássaros que semeiam, abelhas polinizam. Pensa que tudo está muito ligado uma coisa com a outra. Esse fruto não vem na nossa vida automaticamente, ele requer de nós cultivo. Ele requer que nós façamos alguma coisa. Paulo diz, se vocês optaram viver pelo Espírito Santo, então, meu amigo, vivam, andem pelo Espírito. Andem pelo Espírito. Vocês precisam tomar uma decisão a cada dia de batalha, a não optar pelo desejo do seu coração, mas optar pelo caminho que ele está te guiando. Lá no começo desse texto, Paulo fala que nós somos guiados pelo Espírito. Ele é o nosso guia, ele vai à frente, ele mostra por onde nós devemos andar, mas quem anda somos nós. Se nós não tomarmos a decisão de sairmos do nosso lugar e caminhar por esse caminho, nós nunca teremos esse fruto produzido em nós. Quando nós compreendemos o Evangelho, a produção do fruto está pronta, mas depende de decisão nossa caminhar por esse caminho, para que ele brote na nossa vida.
Isso quer dizer que nós precisamos manter essa sintonia com o Espírito Santo. Isso quer dizer que precisa de nós intencionalidade. Nós precisamos aprender a podar os velhos hábitos ruins que nós temos, cultivar os novos hábitos, e hábitos são difíceis de ser cultivados. Precisa persistência, perseverança. Você precisa ser disciplinado para conseguir cultivar isso na sua vida. Tem hora que eu olho para algumas pessoas e os palavreados dela não transmitem Jesus. Algumas palavras não deveriam estar na nossa boca. A Bíblia fala sobre isso. As nossas palavras têm que ser suaves para que transmitam o Evangelho, o amor de Jesus. E tem algumas palavras que nós devemos cortar do nosso vocabulário, mas às vezes saem. E a gente precisa intencionalmente tirá-las dos nossos lábios. Tem algumas coisas que nós não deveríamos assistir, porque nutre o nosso coração de desejos que são horríveis. Mas isso o Espírito Santo não vai fazer por nós, ele não vai desligar a televisão, ele não vai cortar o sinal do seu telefone, da sua internet. É nós que vamos fazer isso. Percebe o que eu estou tentando dizer? Exige de nós andar pelo Espírito, exige de nós intencionalidade, vontade, decisão. Esse estilo de vida é uma decisão na nossa vida. E nós precisamos decidir por ele. Isso tem que estar muito claro em nós. Acima de tudo, a gente precisa aprender a viver o que alguns autores chamam de um uso diligente dos meios de graça que Deus deixou para nós. Nós precisamos usar a oração para receber de Deus a graça de Deus e falar com Ele, cultivando esse relacionamento profundo. Nós precisamos ouvir, meditar nas Escrituras para que esse relacionamento seja cultivado. Nós precisamos estar na igreja em comunhão, gente, porque é assim que o Espírito opera em nós. Nós precisamos aprender a usar do domingo como um dia sagrado para nós, guardar um dia de descanso, obedecendo a Deus, mas para estar participando na adoração pública, na ceia do Senhor, entregar os nossos dízimos para proteger o nosso coração. Tudo isso faz parte dessa diligência que diminui os desejos pecaminosos do nosso coração e aumentam a voz do Espírito em nós. Tem muito cristão que quer ouvir a voz do Espírito, mas não se relaciona com ele. Esse estilo de vida exige de nós esse relacionamento. Exige de nós essa escolha, essa decisão. E é por isso que Paulo fala assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne, crucificaram as suas paixões, crucificaram os seus desejos pecaminosos. E eu me lembro de Jesus dizendo isso: se você quer vir após mim, se você quer vir depois de mim, se você quer ser um discípulo meu, tome diariamente a sua cruz e me siga. Crucifique esses desejos que são reflexos do pecado em você, porque o Espírito Santo vai trabalhar e produzir um fruto lindo na tua vida. Tudo isso, para que quando nós escolhêssemos esse estilo de vida e esse fruto brotasse dentro de nós, o mundo possa olhar para nós e reconhecer que Jesus habita no meio de nós. É a coragem de dizer não para muita coisa, mesmo coisas que nós queremos, e ter um lifestyle que é único, que é o estilo de vida de Jesus. É a opção de dizer: logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu tenho agora, eu vivo nele, por ele. Decida-se, meu querido, minha querida. Decida-se por esse estilo de vida. E Deus vai produzir um lindo fruto no seu coração, que vai restaurar o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com as pessoas, o seu relacionamento consigo mesmo. Deus vai fazer uma obra linda, a ponto de todo mundo que olhar para você já não vai mais enxergar você, mas vai enxergar Jesus em você. Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu queria convidar você a ter um momento agora de reflexão, mas de oração. Nós vamos passar um vídeo lindo de uma música que fala muito sobre essa guerra, mas sobre como é possível vencê-la. Como a presença de Jesus é capaz de transformar. E vai valer a pena essa transformação na nossa vida. Por isso nós precisamos decidir por isso.
Use esse tempo, ore, coloque o seu coração diante de Deus, fale com Ele e deixe Ele falar com você. Alguém que cai e se acomoda pelo chão. Não quero ser quem atrapalha a caminhada de alguém. Eu quero me oferecer pra ir buscar o meu irmão lá no deserto, pelo mar ou pelas terras de ninguém. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Tudo que eu quero é te abraçar. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Valeu a pena. Alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Valeu a pena. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena. Valeu a pena ser. Como é bom a gente poder parar, pensar, refletir, orar, colocar o nosso coração diante de Deus, poder participar dos grupos pequenos durante a semana. Como tem sido legal poder ver o rostinho de cada um. Nossa, tem sido maravilhoso a gente poder estar ali em 1h30 e que conversas lindas, assim, a gente tem sido tão edificado juntos ali com o que essas mensagens produzem no nosso coração. Como é bom poder estar aqui juntos adorando a Deus, deixando o Espírito Santo fazer essa obra linda no nosso coração. Eu queria orar por você, pela tua família, lembrando de todo mundo da nossa igreja. Algumas pessoas estão enfermas, algumas pessoas estão passando algumas necessidades, e nós estamos pedindo constantemente a Deus para que Ele tenha misericórdia e nos ajude nesse momento. Ajude a nossa igreja, ajude a igreja da Vila.
O dia que nós voltarmos presencialmente vai ser lindo, porque Deus vai estar ali com a gente como Ele está aqui agora. E nós vamos poder sentir o carinho, o afeto um do outro. Se Deus quiser, esse dia vai ser breve, vai chegar logo, e nós vamos poder viver isso. Enquanto isso, a gente faz o que dá. A gente se reúne aqui online, a gente participa de um grupo pequeno e a gente mantém o nosso relacionamento em oração pelos outros. Vamos orar pedindo essa obra de Deus e pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida nessa semana? Senhor, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por isso que o Senhor está fazendo na nossa vida. Muito obrigado por poder perceber o que o Senhor faz em nós. Realmente nós vivemos uma batalha imensa todos os dias. Nós vivemos uma luta constante dos desejos do nosso coração. E nós vivemos essa luta também, Pai, por querer ouvir o Teu Santo Espírito e às vezes não conseguir. Senhor, nós sabemos que somente um relacionamento íntimo com o Senhor é capaz de nos possibilitar vencer essa batalha. Então nos dá, Senhor, um relacionamento profundo e íntimo com o Senhor todos os dias, na comunhão da igreja, na participação dos cultos, no momento de Santa Ceia, na comunhão dos irmãos, no momento de oração e meditação da Tua Palavra. Senhor, nós queremos o Senhor na nossa vida, nós queremos mais do Senhor na nossa vida. Produz em nós, ó Deus, o fruto do Teu Santo Espírito, mas nos ajuda a decidir por esse novo estilo de vida que contrasta a cultura, que contrasta o mundo, e que nos leva a sermos mais parecidos com o Senhor. Que nós possamos ser modelos, exemplos, e que nós possamos, ó Pai, transmitir por onde nós formos, que nós somos discípulos do Senhor Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E para isso, nós pedimos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, para viver tudo isso durante essa semana, para viver essa realidade durante essa semana, para que o Senhor esteja conosco nas nossas batalhas, e nos ajude a vencer. Igreja da Vila, meus irmãos queridos, que a graça do nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o nosso Abba Pai, e a presença do Espírito Santo que produz esse fruto maravilhoso em nós, esteja sobre você, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, por onde os seus pés pisarem, que a presença dele esteja com você. Nós pedimos isso no nome e na autoridade dele. Amém. Amém. Que Deus te abençoe muito, meu querido. Um grande abraço e que se você precisar de alguma coisa, alguma ajuda, se esse assunto mexeu com o seu coração e quiser bater um papo, quiser conversar um pouquinho mais sobre isso, eu estou à tua disposição. Conte comigo. Deus te abençoe. Uma ótima semana. Nos vemos semana que vem. Não que eu seja tanta coisa, só um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei